Olá, está entrando no ar mais um BMC Business, o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro através das nossas entrevistas e contato diário com os gestores, analistas, RIs e CEOs das companhias. Mas, excepcionalmente no programa de hoje, em respeito ao período de silêncio de algumas companhias por causa da temporada de balanços do primeiro trimestre desse ano, não teremos entrevistas com RIs. Teremos hoje por aqui os resultados de Minerva, JSL, Marco Polo, Assaí e Iguatemi, além da participação ao vivo da Heloísa Cruz, gestora da Stoxus, comentando aqui com a gente os resultados dessa temporada. Temporada que não está acontecendo apenas aqui no Brasil. Por isso, eu já quero ir agora, direto para os Estados Unidos, porque por lá a montadora de carros de luxo, a Ferrari, registrou alta de 10% no lucro do primeiro trimestre. E a correspondente Giovanna Locatelli tem mais informações. Giovanna, esse resultado da Ferrari... Já esperava sim, Débora. A fabricante de carros de luxo comemora. A receita subiu 10,8% e chegou a 1,01 bilhão de dólares. Com lucro de 206 milhões de euros contra 166 milhões no ano anterior. A Ferrari vendeu 2.771 unidades no trimestre, 33 a mais do que 2020, Débora. Obrigada, Giovanna. A gente vai continuar por aqui com a temporada de balanços, mas para isso eu quero trazer o Alex André, que é especialista de investimentos e também meu parceiro aqui do BMC Business. Boa tarde, Alex. Bom, tá afiado para hoje? Essa temporada tem surpreendido os mercados? Ou os números divulgados já estão aí saindo em linha com o que já era esperado, Alex? Tudo que a gente está vendo até agora, né? Como é que tá essa temporada de balanços? Eu sei que tem números aí que estão surpreendendo bastante, né? É isso mesmo, Débora. Em maior parte dos balanços, não só aqui no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, a maior parte está vindo muito acima da média dos analistas. Os analistas já esperavam, né, o primeiro trimestre muito forte, principalmente das Big Techs, né, também, e vieram muito acima do esperado. Aqui no Brasil, a gente tem diversas linhas, né, ou seja, a gente vê aqui o varejo, né, também ligado aqui na parte de consumo superando expectativas e também na parte de serviços retornando, né, também de forma mais devagar a níveis pré-pandemia. Então, os analistas ficam muito otimistas também, não só agora no resultado do primeiro TRI, mas agora revisando para cima as estimativas para o segundo trimestre e ao longo do ano de 2021. Débora. Então vamos lá, Alex, vamos começar falando de Minerva, né? A gente tem esse frigorífico que lucrou aí, né? Teve um lucro líquido de 259 milhões e meio de reais, né, nesse primeiro TRI, Alex, desse ano, uma queda de 4,3% em relação ao mesmo período de 2020, mas ainda mantendo, né, Alex, acima do esperado, né? É isso mesmo. Também os dividendos foram muito bons, né, de Minerva. Os próprios frigoríficos, o Marcos Saravalli até comentou isso, né, recentemente, que alguns frigoríficos, algumas empresas, né, da Bolsa não pagaram dividendos, não pagam dividendos de forma muito constante e há alguns anos que não pagam dividendos, né? Até a própria Minerva trouxe isso para o mercado, né, pagou um ótimo dividendo, né, ou seja, trouxe isso para o mercado que vai trazer uma geração de caixa muito boa, também vai ter um retorno para o acionista, mas também tem alguns pontos que a gente vai linkar nessa apresentação aqui, que a gente vai falar um pouco mais do que não só a Minerva, mas o setor como um todo está passando, né? Também a gente comentou um pouco anteriormente sobre a JBS, né? Também sobre Marfrig e outras companhias, principalmente sobre dois pontos, Débora: disponibilidade de gado, o preço do gado. Você mesmo, consumidor, vai no supermercado, você vê que esse preço está muito alto, isso reflete também nas margens da companhia. Então o primeiro gráfico aqui, que não é o primeiro slide que a gente vai trazer aqui na tela, a gente vai falar um pouco mais sobre abate de bovinos e o preço médio do gado, né? Então esse gráfico bem bacana, que a gente fala aqui nesse gráfico de barras aqui, desde o primeiro trimestre de 2020 até o primeiro trimestre de 2021, a gente vê aqui em capacidade de abate, né? Ou seja, a quantidade passa aí de mais de 4 milhões, né, de cabeças, né? 4.702.000 cabeças no primeiro trimestre de 2021, que é abaixo, claro, do quarto trimestre e também do primeiro trimestre de 2020. Tá? O que está acontecendo? Né? Cada vez mais, né, o gado, né, ou seja, está tendo uma questão de aumento de preço, né? Ou seja, ele tem o que acontece? O frigorífico ele ganha dinheiro no spread, ou seja, entre o preço do gado e o preço da carne. Então, para ele fazer o abate e vender para o consumidor final. Então, o preço do gado ficou muito alto, né? Então, os frigoríficos reduziram, né, o número de abates e, consequentemente, para trazer o maior estoque de gado, né? Ou seja, para ter essa, até possível, até eu estava conversando até com as empresas, né? E estava acontecendo também uma retenção, né, de fêmeas, né? Então, consequentemente, isso traz, né, um maior preço, né, do gado, também traz uma pressão na margem da companhia, mas a própria, não só a Marfrig, a JBS, mas também a Minerva, enxergam que essas margens estão começando a se normalizar ao longo do tempo. Por isso que a gente vê aqui o preço da arroba do boi
subindo bastante, né? Ou seja, desde lá do segundo tri, lá do auge do coronavírus, a gente vê aqui também no terceiro, quarto trimestre, no primeiro tri, subindo bastante, já superando aqui, né, R$300, né, arroba. Pegando o preço médio aqui também, a gente tem diversos pontos entre janeiro, fevereiro e março, né, também o número de abate e também o preço da arroba também subindo, ou seja, não é de agora, né, que ele vem subindo, e ao mesmo tempo a gente consegue já observar esse gráfico do lado aqui, que o número de abates ele vem crescendo, mas de uma forma bem flat, então, ou seja, a companhia consegue já voltar aos poucos em níveis, como a gente observa ali no primeiro trimestre de 2020, tá? Então esses são dados bem interessantes, que não só a companhia passa, mas no cenário macro, né, que todo o setor vem passando, né? Agora, a gente falando um pouco mais aqui sobre outro slide, a gente fala aqui sobre exportação de carne in natura, né? Ou seja, o que a companhia ela vem fazendo, né? A maior parte da Minerva, né, que é diferente das outras companhias, ela está mais alocada na parte de América do Sul, principalmente na Antena Foods, né, e também na parte da Minerva. Ela atua muito Brasil, né, Uruguai, enfim, Chile, enfim, países aqui na América do Sul que é diferente de outros players. Por isso que a gente vê aqui que o preço médio da carne bovina em dólar atingiu em torno de $4,6 o quilo ao final do primeiro trimestre. E também ficou muito estável, né, na comparação anual. E também em reais, o preço médio do trimestre ficou em R$20,03 o quilo, em linha ante o anterior, tá? Pegando o preço médio da carne in natura, a gente vê aqui, claro, que desde ali do primeiro trimestre, né, esse número ele vem aumentando, mas chegando desde o quarto trimestre, que ficou ali no pico de R$23, né, reais ali o quilo, né, pegando em dólares um pouco mais de 4,4, né, agora a gente vê aqui esse preço caindo, né, consequentemente é um impacto não só da inflação, mas também a gente pega aqui a disponibilidade do gado, ou seja, o número de abates vem aumentando, né, ou seja, o número tem mais disponibilidade de carne no mercado, o preço ele vai diminuindo, né, ou seja, isso vai normalizando as margens da companhia e também, claro, a gente vê aqui o dólar também diminuindo, ou seja, arrefecendo ante o real, tá? Agora o mercado interno, né, a gente vê aqui que seguiu a tendência de preços mais altos quando comparado ao mesmo período de 2020, conforme aí demonstrado nas figuras abaixo aqui, esse movimento reflete menor disponibilidade de gado, como a gente comentou lá no primeiro slide, tá? Para abate e, consequentemente, uma menor oferta de carne bovina no mercado local. Por quê? Porque a gente está vendo lá no ano passado um dólar muito mais apreciado, né? E o mercado, enfim, de forma geral, China, Estados Unidos, América do Sul, principalmente, na parte de exportações, demandando muita carne, né? Um crescimento econômico muito forte nessa retomada, então, consequentemente, fica mais visível, né? Fica mais estratégico para a Minerva exportar do que utilizar essa mercadoria no mercado local. Então a gente vê aqui que dois preços do traseiro e do dianteiro, né, o dianteiro subindo aqui de 20,31 para 21,36, né, no ano de 2021, ante aí 2020, e o traseiro caindo também o preço comparando com 2020 que permaneceu flat, tá? Agora, no outro slide, a gente vai falar um pouco mais sobre os destaques, né? Agora falando dos destaques financeiros, a gente saindo do lado macro, né? Indo para os destaques financeiros do primeiro tri, a gente fala aqui que o lucro líquido, né, alcançou 259 milhões de reais, né? No acumulado dos 12 meses, o lucro líquido da companhia totalizou 685 milhões de reais, né? Quase 686 milhões de reais. O fluxo de caixa livre, né, que é um ótimo indicador para a gente entender um pouco mais sobre a companhia, foi positivo pelo 13º trimestre consecutivo, alcançando 79,9 milhões na métrica recorrente e 309,2 milhões após o efeito de caixa de hedge cambial. E no acumulado dos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre totalizou 1,3 bilhão, tá? Um número muito forte. A alavancagem líquida, medida através da dívida líquida por EBITDA, né? A gente sempre comenta aqui de todas as companhias, ou seja, qual que é a alavancagem financeira nos últimos 12 meses foi de 2,4 vezes, tá? Ou seja, um número muito saudável, comparando aí que a companhia vem fazendo ao longo do tempo, né? Pegando aqui alguns números, né? Valor de mercado, né? No dia 3 de maio, né? Que foi divulgado aí o resultado, ficou em torno de 5,5 bilhões de reais. A gente está falando aqui de um free float, né? De ações em circulação em torno de 44,8%, tá? No mercado. Agora, falando de resultados por divisão, né? A primeira a gente fala aqui de abates, né? O primeiro trimestre de 2021, a divisão, né? Brasil, ou seja, aqui no Brasil, abateu mais de 309,8 mil cabeças de gado, né, que traz uma taxa de utilização da capacidade de 63%, enquanto o volume de abate na Athena Foods, que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa unidade, totalizou mais de 552,2 mil cabeças de gado no mesmo período, perfazendo uma taxa de utilização de 72,5%, ou seja, claro, uma capacidade maior, comparando aqui no Brasil, consequentemente por causa dos preços de gado entre Brasil e também América do Sul, tá?
Então a gente pega aqui esse gráfico, a gente vê aqui basicamente, né, que a capacidade aqui no Brasil caiu no quarto trimestre e chegou praticamente, né, o mesmo número lá no segundo trimestre de 2020, ou seja, ainda a companhia tem espaço ainda para ampliar a sua utilização de capacidade instalada e também, tanto a Athena Foods também crescendo, né, mas também chegando a Quen do quarto TRI, que chegou ali em torno de 77% da capacidade instalada. Agora falando um pouco mais sobre a Minerva consolidado, né, ou seja, capacidade instalada de forma consolidada, juntando todas as partes da companhia, a gente observa aqui que a companhia teve um abate de 862 mil cabeças de gado, com uma taxa de utilização com capacidade de 68,8%. Também eles destacaram aqui o incremento da capacidade total instalada, em comparação com o primeiro trimestre de 2020, explicado pela aquisição da planta, né, lá na Colômbia, e aí que pela primeira vez operou todo um trimestre sob a administração da Athena Foods. Tá? Então, por isso, a gente vê aqui a capacidade instalada também chegando aí no números bem saudáveis, né, superior a 68%, né, como a gente viu ali no gráfico anterior, chegando ali próximo ao nível do segundo trimestre de 2020, tá? Agora falando aqui sobre a divisão da indústria, né, aqui no Brasil, no primeiro trimestre a divisão da indústria no Brasil atingiu um pouco mais de 2,6 bilhões de reais, né, um aumento de 26,4% quando comparado ao mesmo período de 2020, representando 44% da receita bruta consolidada da companhia. No mercado externo, a gente fala aqui de 64% da receita bruta da divisão da indústria no Brasil no primeiro trimestre de 2021. Tá? Então a companhia, na parte de exportações, geraram uma receita de mais de 1,7 bilhões de reais, tá? Um crescimento de 24,6% na comparação anual. A boa performance das exportações, né, reflete o movimento do câmbio, como a gente comentou, no ano passado o câmbio estava muito mais favorável, e principalmente a forte demanda externa por carne bovina, com destaque para a Ásia, como eu também comentei ali no começo da apresentação, com um crescimento de aproximadamente 15 pontos percentuais na base anual. Tá? Esse número é muito forte. Para onde a companhia está exportando, né, ou seja, a evolução de receita da divisão da indústria do Brasil entre o primeiro TRI de 2020 e agora 2021. Eles destacam 3 principais frentes aqui, também, claro, na comunidade dos estados independentes, né? Mas falando aqui de África, a região correspondeu 7% das exportações, né, da divisão Brasil, uma queda de 7 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período de 2020, e Américas, né, ou seja, a totalidade da região das Américas totalizou 6% das exportações da divisão nos últimos 12 meses. Na Ásia, né, também, como a gente observou, né, totalizou 57% do total das exportações pela divisão do Brasil, um incremento de 15 pontos percentuais, como a gente comentou, e a China segue em destaque na região, correspondendo a aproximadamente 42% das exportações totais da divisão do período, se consolidando como o maior destino de exportações da divisão. Não é novidade, né, quem observa aí o setor aqui, né, de frigoríficos, entende aí que a Ásia ela vem tendo um crescimento muito forte, demonstrado por vários fatores, ou seja, um êxodo rural, ou seja, cada vez mais chineses saindo da região rural, indo para as cidades, e também ganhando, ou seja, uma renda per capita maior, ou seja, cada vez mais os chineses tendo uma renda maior consumindo produtos importados, né, ou seja, comendo carne, né, ou seja, trocando frango, que é um alimento mais barato, pela própria carne bovina, com um alimento mais caro, ou seja, isso traz aí também um aumento da qualidade de vida, consequentemente ele consegue promover, né, também uma compra de carne e também uma importação cada vez maior, né, o consumo muito forte. Tá? A parte de comunidades dos estados independentes, né, a participação representada pela Rússia, né, essencialmente pela Rússia, performou 6% das exportações da divisão do Brasil, uma redução de 9 pontos percentuais na comparação anual. Alex, o que você está falando? O que você está querendo dizer sobre isso? No próximo slide a gente vai falar um pouco mais sobre o que está acontecendo sobre as exportações. Olha que bacana. No próximo slide a gente vai falar comparando o primeiro TRI de 2020 com 2021. Né? Então a gente vê aqui a Ásia, olha que bacana, saiu de 42% para 57%. Né? Um aumento muito forte. Então a gente vê aqui também outras frentes de crescimento também sendo observadas, como a América, né? Também, claro, que teve uma queda de 3 pontos percentuais, mas ainda continuando como destaque. E também, né, a gente vê uma queda do Oriente Médio, né, de 12% para 8%, e a África também diminuindo a representatividade, né, na metade, né, ou seja, era 14% para 7%. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a Athena Foods, né, ou seja, para quem conhece a companhia sabe que compreende as operações de Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, né, atingiu um pouco mais de 3 bilhões de reais
né, forte expansão de 61% ante o primeiro trimestre e uma alta de 27% comparado aí ao quarto trimestre. No trimestre, a Athena Foods representou cerca de 50% da receita bruta, né, então se a gente vê aqui a composição das exportações por região, né, da parte de Athena Foods, teve uma queda, tá, de 44% para 38% quando a gente vê aqui a Ásia, né, que a gente está pegando esse tipo de divisão, mas ao mesmo tempo a gente vê aqui as Américas subindo 1%, né, e também outras regiões também subindo de forma marginal, tá? Passando aqui agora para a gente falar de market share, né, de resultados consolidados. No próximo slide a gente vai falar um pouco mais sobre o market share da companhia nas exportações da América do Sul, né, que é o know-how da companhia. No primeiro tri foi de aproximadamente 20%, tá? Ou seja, no mercado como um todo, 20% corresponde à Minerva, tá? Então, ou seja, o market share, a companhia planeja aí também manter a sua posição de liderança como principal exportadora de carne bovina do continente, tá? Agora a gente tem aqui outros pontos também para falar, né, sobre EBITDA. No próximo gráfico a gente vai falar um pouco mais sobre a geração de caixa operacional, né, que atingiu 484 milhões de reais, um crescimento forte de 27%, quando comparado aí com o mesmo trimestre de 2020. A margem EBITDA ficou em 8,4%. Nos últimos 12 meses, o EBITDA totalizou um patamar recorde de 2,2 bilhões de reais. Aquilo que a gente vem falando. Redução de dívida, ou seja, redução da alavancagem financeira, falando de dívida líquida por EBITDA de 2,4 vezes, que a gente comentou lá atrás, isso traz uma margem de EBITDA, né, de 10,7% e uma geração de caixa surpreendente, principalmente pelo câmbio e também o externo favorecendo muito. E aqui no Brasil continua de forma desafiadora, mas claro também superando a níveis aí no pico do Covid, né? Então a gente vê aqui nessa linha aqui do EBITDA, né, ou seja, o que fez aí o EBITDA também performar muito bem, né? Então são grandes linhas aqui, o patamar aqui do primeiro trimestre de 2020, né, uma margem de EBITDA de 9,2%, agora de 8,4%, mas comparando ao quarto trimestre que chegou em 10,8% de margem EBITDA, tá? Fluxo de caixa, né, para quem gosta de analisar muito mais a fundo, fluxo de caixa é muito bacana para a gente olhar atividades operacionais da companhia, né, ou seja, que totalizou mais de R$1 bilhão, né, positivo no primeiro trimestre, né? A variação da necessidade de capital de giro foi negativa de 123 milhões de reais e os ajustes do lucro líquido foram positivos em mais de 914 milhões. Tá? A performance negativa do capital de giro é explicada principalmente pelo aumento da rúbrica de contas a receber relacionados ao crescimento de receitas do primeiro trimestre. Tá? Então a gente vê aqui o primeiro trimestre de 2020, né, 1,7 bi e agora R$1 bilhão no primeiro trimestre de 2021. É um resultado forte que mostra a recuperação e também um número muito sólido, muito consolidado. Agora, Débora, a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre outra companhia, que é a Júlio Simões, né, a JSL, que faz parte aí do grupo Simpar. Antes da gente continuar com os resultados, Alex, vamos só para mais uma notícia aqui do mercado, é que a quantidade de empresas que desistiu de realizar oferta pública inicial de ações esse ano já chega a 31, Alex, o que supera aí 25 cancelamentos registrados em todo o ano de 2020. A CVM tem ainda os registros de outras 11 ofertas que tiveram os processos de IPO interrompidos a pedido das próprias empresas. São elas: Método Engenharia, Cortel, Guararapes Painéis, LG Informática, Hospital Care Caledônia, Três Tentos Agroindustrial, Entalpia Participações, LiveTech, Cora Saúde, Bionexo e Uboc Editora. Essas companhias só podem manter o adiamento por no máximo 60 dias úteis. Bom, agora sim, Alex, vamos aos números aí de JSL, a empresa que teve lucro líquido ajustado recorde, né, de 47,7 milhões no primeiro trimestre. Foi isso mesmo, Alex? Resultados muito fortes, né, Débora? A gente comentando aqui também de outros resultados também que faz parte do grupo Simpar, né, a Vamos, que também é a joia da coroa, né, representada por muitos analistas, né? E a gente vai repercutir, inclusive, isso daqui a pouquinho, né, aí com a Elo, para poder entender o que é que está colaborando, né, para tudo isso. Mas eu sei que você tem muitos detalhes aí para poder passar para a gente adiantar, né, Alex? É isso mesmo. Também sou suspeito para falar, né, para quem conhece a Elo é um dos maiores especialistas do Brasil, né, de Júlio Simões, de Simpar, ela conhece muito e vai falar com a gente aqui daqui a pouquinho sobre o case. Eu vou passar aqui o panorama do resultado, mas Movida veio muito bem, né, o resultado veio muito bem recebido pelo mercado. A Vamos também e a Júlio Simões também não veio para decepcionar, né? Veio superando as expectativas do mercado. Então vamos passar aqui para a gente falar no próximo slide. Vamos falar dos destaques do primeiro trimestre de 2021. Ou seja, o que foi destaque, né? Ou seja, o que os analistas colocaram na conta, né? Receita bruta, né? Ultrapassando aí R$1 bilhão, né? Crescimento de 26%. Receita líquida de 868 milhões de reais, um crescimento de 25%. E o lucro líquido ajustado de 47 milhões,
um crescimento, Débora, de 400%, tá? 408% de ano contra ano e 56% de trimestre contra trimestre. Já o EBITDA, na geração de caixa operacional, 127,8 milhões de reais, um crescimento de quase 16%. E um ROIC anualizado, retorno sobre capital investido, de 10,5%. Fluxo de caixa livre, 56 milhões de reais, tá? E agora tem 3 principais pontos, né? A Fadel, né, Transportes, que a companhia, a própria Júlio Simões, né, para quem conhece, ela cresce muito de forma inorgânica, né? Ela vai comprando outras companhias do setor, e a Fadel, que representa muito também nessa parte aí de transporte, principalmente na logística reversa, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, visando o alinhamento de interesse, né? Foi anunciada a aquisição de 25%, né, da Fadel, via incorporação das ações, fazendo aí um dos maiores acionistas, né, o Ramon Alcaraz, um dos maiores acionistas individuais da Júlio Simões, tá? A nomeação do Ramon Alcaraz como novo diretor-presidente e o senhor Fernando Antônio Simões, né, assume aí a presidência do Conselho de Administração da Júlio Simões, uma notícia que até a Elô comentou aqui da última vez que ela esteve aqui na BMC News, tá? Também temos 2 outras aquisições, né, anunciadas e aprovadas pelo CAD, que representam a entrada aí da Júlio Simões no segmento de saúde e gases comprimidos e traz escalas relevantes na gestão de armazéns e transporte de cargas de alta complexidade, né? Então, ou seja, Júlio Simões cada vez mais especializada aí em outros segmentos, né, aproveitando oportunidades do mercado de forma inorgânica. Agora, passando aqui para o próximo slide, a gente vai falar aqui sobre a resiliência da receita pelo modelo único de negócio, ou seja, é muito difícil a gente ver, né, provavelmente aqui no Brasil, como a Júlio Simões ela atua em toda a cadeia, né? Ou seja, a gente pega a cadeia aqui de supply chain, ou seja, desde o cliente final, né, desde a matéria-prima, a Júlio Simões está presente. A gente vê aqui operações de logísticas dedicadas, né, como carregamento e transporte de matéria-prima, corresponde a 38% do resultado, também como serviços de logística interna. Transporte de cargas, né, que a gente vê aqui desde a indústria, né, ou seja, até o armazém, né, também chegando ali na parte de lojas e mini armazéns. A gente vê aqui, né, o transporte de carga, né, rodoviária, né, e também de ponto a ponto aí para armazéns e para o cliente final, né, e transporte de resíduos, comparecendo aqui na receita de 44%, tá? Serviço de armazém, né, ou seja, corresponde aí a mais de 139 mil metros quadrados de armazém, né, e multicliente, né, e também a companhia representa 3% da receita, né, e também, né, como recebimento, armazenamento e expedição, né, corresponde a essa pequena parte da receita aqui, né, ou seja, na parte da TPC ali, né, que a gente vê aqui na última aquisição, na parte de armazém, mini armazéns, como a Fadel também, ela vem fazendo essa parte, principalmente como logística reversa aqui. Na distribuição urbana, né, uma distribuição, né, de uma malha também muito importante, né, ou seja, conseguindo ter uma capilaridade muito forte no Brasil, né, de estabelecimentos comerciais, mini armazéns, né, também a companhia fazendo uma logística last mile, né, para B2C, e também uma logística de retorno, né, que é a logística reversa, né, como a gente vê aqui nesse gráfico, é muito interessante ver aqui tanto na parte de transporte de resíduos, logística reversa, também tem a parte da indústria direto para o cliente final, também passando pelo armazém, também lojas e mini armazéns, ou seja, a companhia presente em toda a cadeia e com aquisições que complementam a presença e densidade do fluxo de logística de ponta a ponta, que é o principal foco da Júlio Simões. Falando de resultado, né, linhas financeiras, como a gente comentou ali anteriormente, vamos relembrar, né, receita líquida chegando em 868 milhões de reais, em maior parte aqui por parte de serviços, né, e pequena parte por venda de ativos em torno de 15 milhões de reais, tá? A gente falando aqui de lucro líquido, chegando a 42 milhões de reais, né, ante 31 milhões de reais, quarto trimestre que apresentou aqui, e também uma margem, né, de 4,8%, ante 3,7%, que foi aí no quarto tri. A gente falando aqui de EBITDA, né, também geração de caixa e margem EBITDA chegando a 15%, né, e também a 128 milhões de reais no primeiro tri, e também o EBITDA, né, superando aqui 84 milhões de reais com uma margem de 9,8% ante 7,1% de margem EBITDA, tá? Agora a gente falando um pouco mais sobre o CAPEX, então, ou seja, na parte de investimento, crescimento com baixo investimento em CAPEX, né? Eles têm aí 2 fluxos, né, de modelo equilibrado, como Asset Light, e também uma parte de Asset Heavy, né? Ou seja, principalmente nessa parte de tipo de ativo que a gente vê aqui, um CAPEX líquido de 50 milhões de reais, e também bem bacana esse carro elétrico, né, dedicado na operação do cliente, que une a estratégia do SG, né, da companhia, ou seja, na parte ambiental, e também trazendo inovação e também um baixo custo, né, ou seja, de investimento e trazendo um alto retorno para os acionistas e também, claro, trazendo a maior opcionalidade para o seu cliente. Então a gente tem aqui na parte de caminhões, máquinas, equipamentos, veículos leves, como a gente vê aqui esse carro aqui logo, né, da Nissan, e também ônibus, né, na parte de CAPEX bruto de 65 milhões de reais e venda de ativos, como a gente comentou ali, de 15 milhões de reais, que traz um CAPEX
líquido de 50 milhões de reais, tá? Na estrutura de capital, a gente tem aqui a amortização de longo prazo, né? A companhia tem uma estrutura de capital muito boa, né? Muito robusta, isso já é presente na companhia, com custo da dívida líquida de 4% líquido de impostos, tá? Também tem um range de crédito corporativo muito bem estruturado e uma composição da dívida líquida, né? Ou seja, a companhia ela tem uma dívida líquida por EBITDA, né, de 3,1 vezes, né? Quando a gente pega aqui também uma dívida líquida por EBITDA, né, de ano contra ano, né, é 2,4 vezes e um prazo médio de dívida líquida de 3,8 anos, né? Ou seja, esse é o prazo médio da dívida líquida da companhia e a amortização, a companhia tem mais de 600 milhões de reais em caixa e a gente observa que até 2022 não tem grande preocupação na parte de endividamento, e a partir de 2023 sim, aí vê um aumento da posição, mas a posição de caixa é suficiente de amortização de até o ano de 2023, tá? Então traz uma certa tranquilidade. No último slide, a gente vai passar aqui para falar sobre o foco de crescimento no ano de 2021. A gente vê aqui os números crescendo, né? Ou seja, de receita bruta, crescendo 44%. E qual que é o foco da companhia para esse ano, né? Ou seja, qual que é a mensagem do conselheiro, né? Ou seja, do Fernando Simões, né? De toda a base aqui na diretoria, que eles passam para o mercado. Qual que é o foco? Eficiência operacional, né, que continua como um foco na companhia, nível de serviço ao cliente, ou seja, né, entender para atender, né, ou seja, um dos principais lemas da companhia, para quem conhece, né, já viu um caminhão da Júlio Simões, esses são os principais slogans, né, transformação digital, cuidado com a nossa gente, né, ou seja, que eles falam, né, ou seja, todos os empregados, né, ou seja, principalmente nesse momento de pandemia, trazendo aí a base de caminhoneiros de terceiro e agregados, um cross-selling, ou seja, trazendo várias opcionalidades para o seu cliente, comprando vários tipos de produtos, né, ou seja, de serviços que eles podem oferecer, novos serviços também oferecendo cada vez novas soluções, gestão de aquisições, ou seja, M&A na veia, né, trazendo principalmente que a gente vai falar aqui de novas aquisições como a Fadel, enfim, outras aquisições que também a companhia tem outros radares, né, para entender onde eles vão crescer, para onde eles querem também ficarem de uma forma mais consolidada, quais novos mercados que eles querem entrar. Então a companhia tem novas aquisições também no radar e cada vez mais a agenda de pipeline de M&A também fica muito evidente, que traz aí um crescimento muito inorgânico também sólido. A companhia traz aí também uma eficiência operacional muito robusta. Débora? Maravilha, Alex, é isso aí, isso é mais um resultado aí para poder a gente daqui a pouquinho repercutir mais aí com a Heloísa, né? Ela, como você falou, que tem aí já muita expertise aí nesses números, e vamos conversar com ela já aí ao vivo para poder a gente saber como é que foram esses números, né? Se isso realmente surpreendeu, foram números recordes, né? Inclusive, tá, tô sabendo já que estão ajustando a Heloísa, ela tá se conectando aqui para poder ela vir aqui falar com a gente, para poder dar 2 minutinhos, ela vai estar aqui com a gente. Mas antes disso, Alex, eu quero lembrar que a gente tem uma temporada de balanço acontecendo, ainda tem muita coisa aí para poder ser divulgado, né? A gente sabe que é só o primeiro trimestre que está acontecendo, ainda tem aí, né, muita coisa ainda para poder rolar, para poder acontecer aí durante o ano, só essa temporada aqui do primeiro trimestre. Então é importante vocês fiquem atentos, porque a gente vai trazer aqui esses números durante o BMC Business, né, Alex? Por isso, já fiquem ligadinhos, já fiquem antenados, já participem, deixa aqui seus comentários, deixa aqui suas dúvidas sobre essas companhias aqui também no chat, que eu estou de olho aqui no que vocês estão colocando aqui no nosso chat. A Heloísa vai comentar tanto sobre JSL também como Minerva, que a gente falou ainda falou um pouquinho antes. A gente ainda vai trazer resultados hoje aqui de Iguatemi também, né, de Açaí também, que também teve números aí que foram divulgados. O Alex daqui a pouquinho vai trazer mais resultados, mais detalhes sobre esses resultados. Aliás, esses números também estão surpreendendo bastante o mercado, né, Alex? É isso mesmo. A gente vai comentar aqui sobre Marco Polo também, né? Até o próprio Açaí, né, que é a joia da coroa, né, do GPA, inclusive fez esse split justamente para isso, né, para destravar valor. Os números vieram muito fortes, Débora, também era esperado pelo mercado. Também Iguatemi, como a gente vai falar aqui só um breve resumo, também veio assim em linha com o esperado. Claro, teve uma queda em relação ali no primeiro trimestre, refletindo o fechamento dos shoppings, né? Mas também os analistas na média, né, ou seja, estão otimistas para o setor ao longo de 2020, claro, observando vacinação e retomada da economia, né, Débora? É isso mesmo, e shoppings aí a gente está retomando, né? Então vamos ver o que vai dar aí nesses resultados do primeiro trimestre, que acredito que segundo a gente pode ter aí coisa um pouco melhor acontecendo. Mas vamos lá, vamos conversar com a Elo, vamos ver o que ela tem para poder dizer. Heloísa Cruz, que é a gestora da Stoxos, né? Vamos ver o que ela vai falar aí para a gente sobre essa temporada de balanço. Seja muito bem-vinda aqui no BMC Business, Elo. Muito obrigada por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí durante a tarde, Elo. Eu que agradeço, obrigada a vocês por convidar, eu gosto muito de estar aqui, então é sempre um prazer.
Maravilha, é isso aí. Aqui a nossa proposta é sempre conseguir estreitar um pouco mais os laços aí dos investidores com as companhias. Excepcionalmente hoje a gente está respeitando um pouco o período de silêncio de algumas companhias e não está trazendo um RI, né? Então a gente quer repercutir mais esses resultados que está todo vapor e a todo momento as companhias estão divulgando os números. E eu quero começar a falar contigo, Elô, sobre os lucros aí, né, de Minerva, que a gente sabe que caiu um pouco em relação ao primeiro trimestre de 2020, mas ficou acima do esperado, né? Ficou bem acima. Na verdade, assim, Minerva e essas outras empresas que fazem hedge, a leitura do lucro não é tão óbvia, não é tão direta assim, porque tem toda uma questão de hedge. Então, o que aconteceu foi, no final das contas, a gente sempre tenta olhar se o hedge não está feito errado e isso vai destruir valor, mas a operação veio muito boa, né? Tinha toda uma expectativa em Minerva que o resultado fosse piorar muito, e aí quando eu falo o resultado, eu vou falar a margem bruta. A margem bruta ela é a diferença entre a receita e os custos, né? Então, o custo dela, essencialmente, é comprar o boi gordo e desmontar o boi gordo. E, assim, o que aconteceu? O boi gordo vem subindo. Você tem tido um monte de problemas lá na Ásia. Então, gripe suína africana, algumas dessas, e o rebanho na Ásia foi dizimado, tanto que o crescimento, né? Então, a China passa a representar muito mais do que o que a Minerva vende, e o que aconteceu? E o preço do boi gordo subiu, né? O preço da proteína em geral subiu. No caso do frango, o que acontece é que você tem o preço do milho também subindo, então, quando você olha uma BRF, isso tem um impacto lá na margem. Mas no caso dos frigoríficos brasileiros, é que eles compram o boi gordo e abatem, a expectativa era que a margem fosse ser bem mais comprimida do que ela efetivamente foi, e aí você não daria um resultado bom. Então, a expectativa do resultado era muito perto de zero, né? A gente chama de break-even, mas era muito perto de zero, assim, um lucro baixo, então o pessoal surpreendeu bastante, principalmente porque na Athena, que é o negócio lá de fora dela, né? Então, ela tem dois negócios, Brasil e o que a gente vai chamar de Athena. Athena é Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina, e nesse negócio foi um resultado muito bonito. Então, no final das contas, o mercado gostou bastante do resultado. Assim, a ação não anda porque está encalhada aí faz um tempão, mas assim, foi bem positivo o resultado, eu gostei bastante. E a proteção cambial da companhia fez diferença, né, no resultado desse trimestre? Fez. O que ela faz? Ela fala assim, olha, nosso negócio é em reais e a gente não especula câmbio. Então, ela trava o real. Na verdade, ela trava assim, dado que minhas receitas são em dólar e as minhas receitas praticamente são em reais e a minha dívida é em dólar, eu faço uma proteção para trazer a dívida equivalente para real. Não sei se você lembra, mas no primeiro trimestre, que foi quando o dólar disparou, a Suzano tinha feito ao contrário, né? Ela fala assim, as minhas receitas são todas em dólar, então se eu tenho receitas em dólar, eu preciso ter dívidas em dólar, então o que ela tinha feito, ela tinha convertido as dívidas em real para dólar, e aí quando o dólar disparou, a dívida dela disparou e o patrimônio dela chegou muito perto de zero. Agora a gente está recuperando, porque sempre que você tem esse tipo de proteção, o que acontece é que num primeiro momento, você tem a marcação da dívida mercado. Então, todo o impacto de dívida, ele acontece num primeiro momento. E aí, no segundo momento, é que você vai ter os resultados, né? Então, no caso da Suzano, por exemplo, que seria o caso da Minerva, os resultados em dólar, eles vêm num segundo momento. E o que a Minerva faz, ela considera que o balanço dela é todo em reais. Então, quando ela tem dívida em dólar, ela faz essa proteção, esse hedge para converter. Ô, Elô, eu quero trazer o Alex aqui para essa nossa conversa, porque eu sei que o Alex gosta de falar sobre boi, né? Então, Alex, vamos lá. Eu sei que você tem dúvidas aí para poder falar com a Elô. Eu escrevi para ela, deixa eu falar com a Elô, que eu gosto de falar sobre boi. Ela falou isso. Mas, Elô, muito obrigado aí pelo bate-papo. Eu só queria fazer uma pergunta sobre isso. É o seguinte, eu mostrei para o pessoal aqui, né, o gráfico falando sobre o preço médio da arroba e a disponibilidade de gado, ou seja, a questão do abate, né, que vinha diminuindo desde o ano passado. Eu queria entender a sua visão. Como que seria essa questão da disponibilidade do gado, né, essas retenções das fêmeas por parte dos pecuaristas, esse preço também promovido também não só pela essa questão, mas também a inflação aqui no Brasil, essa questão de exportar mais que foi no ano passado relativo ao dólar. Qual que é o cenário pegando essa questão, né, do boi em si, ou seja, do abate? Como que você olha essa questão mais operacional, né, na ponta ali, como que você observa e como que isso pode refletir ao longo do ano, né? Eu acho que assim, a retenção de fêmea ela acaba sendo meio natural, né? No momento que você olha e você começa a ficar com medo de faltar, você retém as fêmeas e você tenta
conseguir uma maximização de produção. Então, assim, se você for ver, assim, os volumes eles já vêm caindo, né? Então, os resultados positivos eles vêm muito mais por um repasse de preço, e aí o dólar andando, né? Então, no ano contra ano, o dólar tinha finalizado com 4 e pouco, e tá no 4 e médio, se tá no 5 e pouco. Então, assim, a tendência natural eu acho que vai reter fêmea e vai ter, então, assim, vai ter, não estou contando com o volume caindo, não estou contando com preços caindo ou subindo. Na verdade, o que eu assumo é que, assim, mais ou menos em reais, tá? Não em porcentos, ela vai conseguir manter o spread entre digamos, o quilo médio da carne vendida, a arroba média e a arroba comprada. Então, acho que, assim, essa é a conta que eu faço, eu não coloco muito variação de preço, mas, assim, não dá, nesse momento, para contar com crescimento de volume, tá? Porque é isso, tá retendo fêmea, você tá vendo uma crise de proteínas, eu acho que a gente tá vivendo uma crise sanitária que vai, assim, eu vou só a racionalidade, assim, eu tenho meus sentimentos a todos vocês que perderam alguém, mas você tem uma crise sanitária que vai muito além da pandemia, do coronavírus. Então, você tem toda uma discussão sanitária que está acontecendo lá, os problemas na China, então você está tendo problema de gado lá, aí você tem toda uma tentativa de avançar, de gado não, né? Você é muito mais pouco do que boi, mas você tem toda uma tentativa de avançar carne vegetal, mas assim, não é uma coisa assim, no Brasil não vai acontecer, na Europa essas coisas podem acontecer um pouco mais. Então, assim, a expectativa é realmente, assim, vai continuar, vão reter as fêmeas, eu acho que eles vão reter muitas fêmeas, só que diferente de outros ciclos, por algum motivo, e de novo, né, eu não coloco no preço, não coloco no colete, mas a minha expectativa é que você vai, sim, ver o mundo consumindo mais proteína latino-americana do que antes, e cada vez mais, até porque você olha, de novo, outros países com questões sanitárias mais graves que no Brasil, e esses países não vão ter condições de, eventualmente, manter grandes rebanhos. Então, acho que a minha expectativa é essa. Então, no final das contas, e aí, independente da ação que você preferir, eu acho que todas essas 3 empresas que a gente tem listadas aqui, elas devem se dar muito bem a médio e longo prazo, e as ações estão baratas, né? Então, tem todo um ranço com o setor, enfim, então as empresas negociam a múltiplos muito baixos, e elas geram muito caixa, então está entrando muito dinheiro. Você está vendo, por exemplo, na Friboi está comprando ação, na Frig, a Minerva pagou um dividendo, assim, surreal, um dividendo de 11%, então está mais ou menos no mesmo lugar, em resultado de fluxo de caixa, né? Então a gente chama de free cash flow yield, está crescendo. Então, assim, eu acho que vai ser difícil, vai ter menos animal, mas eu acho que os grandes perdedores não são as empresas listadas. Legal. E pegando a estratégia, ou seja, caso nesse cenário aconteça, fazia sentido também, como você comentou, falando mais sobre proteína vegetal, ou seja, até a JBS comprou a Vivera, né, aquela companhia ali holandesa focado nisso. Está vendo aqui também no Brasil esse mercado crescendo, nos Estados Unidos também. Você acredita que também no Brasil seria uma das estratégias da Minerva também, como forma de opcionalidade, enfim, em questão de novos mercados? Como que você enxerga essa frente de negócio comparada à Minerva também? Você comentou um pouco mais sobre isso, mas se puder destrinchar um pouco mais, por gentileza. Eles foram para a Mires, né? Então, acho que cada um buscou a sua forma de fazer, mas ela também está agora com a Mires trabalhando nisso. Então, ela tem, inclusive, feito algumas aquisições nesse sentido de startups, empresas ligadas a negócios, Shopee, enfim, outras coisas. E acho que, conceitualmente, assim, quando você tem um negócio que realmente pode ser uma ameaça para o seu, você precisa ir lá e minimamente entender quando não investir e garantir que se alguém for canibalizar você, que seja você mesmo. Então, o que eu estou vendo no final das contas? Acho que tem essa expectativa disso avançar, tá? Então, assim, eu acho que dizer que o brasileiro vai consumir menos carne, vai consumir mais carne vegetal, eu acho que é um risco grande. Mas, assim, eventualmente você tem que trabalhar com essa possibilidade. Então, no caso dela, foi uma parceria com a Miri, se eu não me engano, que também é uma empresa de tecnologia de alimentos, né? Ela também trabalha com cana e outras coisas. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho agora sobre JSL, ou Elo, a JSL que reportou esse lucro líquido ajustado aí, né, de mais de 47 milhões no primeiro trimestre. Foi considerado um resultado recorde, né? O que você acha que contribuiu para isso, Elo? Acho que tem algumas coisas, né? No final das contas, o grupo todo, né, a Sintar, ela foi feita de uma maneira que ela crescia muito
e todo o crescimento dela é muito custoso no início. Então, ela tem contratos de 5 anos, que no primeiro ano trazem resultado negativo, no segundo ano resultado zerado, e aí nos outros anos eles acabam trazendo já um resultado melhor. Então, obviamente, varia, tem contrato que não é bem assim, tem contrato que não é bem assim, mas tipicamente esse é um contrato normal dela. E o resultado é muito bom, porque primeiro ela colocou 2 aquisições para dentro, mas segundo que ela organizou um pouco melhor a empresa e começou a conseguir trabalhar mais em custos. E aí, para terminar, tem um fator que ajudou esse resultado, então, que seria, não é, tipo, mais ou menos não recorrente, que você está num momento da cadeia automobilística que você está tendo muita quebra. Então, quebra de fornecimento, então, quebra na cadeia logística. Então, o que está acontecendo, por exemplo? Montadora que está parando fábrica, por quê? Porque está faltando um chip, que não consegue finalizar o carro, então, se não vai conseguir finalizar, não faz sentido nem começar. Na cadeia de caminhões, a mesma coisa, você tem aço, tá difícil comprar aço, o preço do aço subindo, você está vendo agora o resultado da queda muito forte, o papel subindo forte hoje. Então, assim, o que acontece você está tendo esse tipo de problema, e aí, com isso, o caminhão usado se valorizou. A gente viu isso nos resultados da Unidas, Localiza e Movida. Então, você vê a venda dos seminovos valorizou. E outra coisa então eles conseguiram vender por um pouco melhor, não venderam mais. Mas você tem também o fato de que, às vezes, o cara olha e fala assim, putz, se eu tenho um serviço aqui para fazer, eu poderia fazer com o meu caminhão ou o caminhão de outro, eu não consigo comprar um caminhão, a JSL consegue, porque, obviamente, ela tem prioridade lá na Vamos para pegar caminhão, se ela não conseguir comprar o dela. E assim sucessivamente. Então, acho que tem um pouco a empresa está crescendo, o crescimento dela tem um ganho de escala, tem algumas sinergias, e aí continua com o fato de que, efetivamente, ela botou aquisições para dentro e a depreciação veio menor. Acho que foi uma conjuntura muito favorável, mas considerando que ela tem feito outras aquisições. E aí, se você quiser, eu posso falar um pouquinho depois, mas no mercado dela, aquisições ela tem uma chance de ser muito rentáveis, até porque ela está indo para serviços mais especializados. Acho que teve um espaço aí, tem um espaço para ela continuar crescendo nessa linha. Eu quero até trazer uma pergunta aqui do pessoal que está no chat. Aliás, eu quero já agradecer a todo mundo que está participando aqui. O Rui das Neves está sempre presente, né? Ele está aqui dizendo, Elô virando sócia da BMC, boa aquisição para o time. É porque é sempre assim, viu, Rui das Neves? Quando realmente é bom, então a gente traz aqui para pertinho da gente, os especialistas, os melhores do mercado, a gente quer sempre junto, por isso a Elô está sempre aqui conosco. É sempre bom ouvir realmente quem entende aí do assunto, quem entende do mercado. E o Gabriel Giannini, ele está dizendo assim, pergunta para ela por que ela prefere a Hold Simpar do que a Vamos, por exemplo, e mais, se a ação subisse 50% amanhã, ela ainda seria a maior posição da Stoxus? Vamos lá. Por que eu prefiro a Hold e a Vamos? Matemática. Se você fizer qualquer conta, assim, a Vamos vale 10 bilhões de reais. Ixi, hoje já é bem mais, né? Mas ontem ela estava valendo 10 bilhões, hoje deve ser uns 10.500. Vamos fazer a conta com 10 só para ficar mais fácil. E a Movida, a Simpar ontem estava 9. Então, a Simpar ela tem 77. Vamos fazer a conta com 80. Tudo conta aproximada, mas ela tem 80% da Vamos, então ela tem 8 bilhões de reais de Vamos. E aí mais uns 5 bilhões de Movida, que ela tem a metade, então mais 2,5. Então, 8 com 2,5, já dá 10,5, mas ela estava sendo negociada a 9. Aí você tem mais 70 e poucos por cento da JSL. Então, na hora que você faz conta, a Simpar, ela é tipo, você compra a Simpar praticamente pelo preço de Vamos e leva de graça todo o resto que ela tem que gera lucro. Então, assim, para mim é totalmente no-brainer. Vamos lá, se assim, a Simpar, ela é o limite de posição que eu posso ter, tá bom? Então, eu tenho muita Simpar, eu gosto muito do negócio. Então, o que acontece se ela subisse 50%, ela provavelmente continuaria sendo a maior porção da minha carteira, mas eu teria que vender para reenquadrar meu fundo, né? Tipo, eu não posso ter 100% do fundo num único papel. Mas, assim, eu gosto demais, eu acho que o negócio é realmente muito bom e me deixa bem animada, assim. Acho que as perspectivas são muito boas, né? Porque é uma empresa que o mercado pode não crescer e ela continuar crescendo. Acho que isso é uma coisa que sempre me anima. Bom, tem mais gente aqui deixando um recadinho para você, o Luiz Gomes, inclusive, dizendo que a filha dele adora você, ela tem 9 aninhos, tá? Ele diz que ela sente falta aí dos seus bonequinhos, inclusive. Tá deixando um recadinho aqui para você. Olha aí. Né? Luiz Gomes, uma filhinha de 9 anos, olha aí, já tem espectadora aí novinha.
E o Rafael Enza está dizendo assim, Elô, por gentileza, o que está acontecendo com a R3? Na sua visão, mudou algo ou apenas movimentação do mini mercado, é isso? Acho que é isso que ele está querendo dizer aqui. Não, só movimentação do mercado. Acho que assim, tem duas coisas, tá? Primeiro que a Aeris é uma empresa que o mercado já paga algum crescimento para ela, e assim, tem que pagar, porque o potencial de crescimento é muito grande. Mas todas as empresas que o mercado que já paga esse crescimento, elas não têm muito direito de decepcionar. O último resultado da Aeris foi decepcionante, mas principalmente para quem não está acostumado com a matemática do negócio. Eu briguei muito com eles para que eles abram mais dados, e isso facilite muito a forma de analisar no final das contas, e assim, mas a expectativa é o seguinte, a Aeris, toda vez que ela faz um projeto novo, eu falei da Simpar, é a mesma coisa com a Aeris, tá? Então, um projeto novo, no caso da Aeris, é um molde novo de pá, um modelo novo de pá. Então, ela tem que ajustar o processo, entender melhor. Então, num run rate, né, em regime, ela faz uma pá por dia. E se ela faz uma pá por dia, então, aquele pessoal trabalhando lá, tudo isso tem um custo. Só que na primeira vez que ela faz uma pá por mês. Então, a primeira pá leva um mês, a segunda pá vai levar uns 10 dias, a terceira pá uns 4, e aí eles começam a fazer cada vez melhor, e aí eles conseguem chegar numa pá por dia. Então, o que acontece? Só que quando ela tem muitos novos projetos, então ela está crescendo muito, você tem todo um tempo de conseguir, equacionar isso. E ela está no auge de um momento em que ela está fazendo muitas coisas novas. Então, o que acontece? O resultado dessa primeira parte é tão negativo, mas tão negativo, que o fornecedor, né, o dono do projeto, no caso Vestas ou a VEG, ele paga como se fosse uma multa para ela. Tem um outro nome bonito, mas eu esqueci. Mas é uma multa que é assim, para compensar você por todo o custo que você tem para fazer a primeira, a segunda, a terceira pá, você ganha um dinheiro extra para você começar aí e não tomar um prejuízo grande. E ela está nesse momento, tá? Então, eu espero alguma melhora de resultado, talvez. Eu nem espero uma grande melhora de resultado. Mas, assim, uma vez que ela consiga vencer essa etapa, a tendência é que melhore muito. Então, ela teve essa decepção grande. E aí, junto com isso, ela teve uma outra decepção grande, que foi assim, é uma questão de governança, assim, não sei se governança é a palavra certa, mas foi como o mercado leu, então eu vou manter assim, o mercado é soberano. Que depois o IPO foi feito abaixo do preço do range, né, e eles tinham combinado com os bancos que eles queriam fazer um pouquinho de secundária. Por quê? Porque os sócios, né, os diretores sócios, eles nunca botaram dinheiro de verdade no bolso, não tem salário, tá? Então, de repente, o cara tem uma participação, vou chutar, tá? De uns quase 100 milhões de reais na empresa, mas no fundo só o que ele tem é o salário dele de, sei lá, 40, 50, 60 mil. Então, assim, poxa, o cara, pensa assim, se você tivesse 100 milhões mais nada, você não ia querer botar um pouquinho desse dinheiro, comprar uma casa de praia, mudar do seu apartamento de 3 quartos para um apartamento grande, enfim. E acho que teve um pouco isso, e aí, obviamente, eles venderam antes do período de lock-up. Porque eu falei, gente, mas isso não tem nenhum cenário que podia dar certo. Eu conversei com eles bastante sobre isso, assim. Mas foi feito, e aí passa uma percepção horrível de governança. E aí, assim, você ouve um monte de gente exagerando, e as pessoas exageram para os dois lados, né? Então, foi um momento de exagerar demais, as pessoas falando coisas horrorosas, e eu não acho que é o caso, tá bom? Eu sou acionista da empresa, não mudou nada na minha posição, isso daí. Obviamente mudou o preço, e o preço é ruim, né? Atrapalha a minha cota. Mas, assim, então, eu acho que esse é o cenário. Eu acho que a tendência maior é que em algum momento isso se recupere, tá? A empresa não mudou nada por dentro, mas, obviamente, assim, a empresa... Todas essas marcas feias de governança, elas levam um tempo para se recuperar. Acho que o caminho é esse. Vilhelo, hoje a gente ainda vai trazer aqui os resultados também de Assaí, de Iguatemi. O Alex vai trazer mais detalhes sobre esses números daqui a pouquinho, se você acompanha alguma dessas duas companhias. Mas se você puder falar um pouquinho, por exemplo, a Assaí fez uma primeira divulgação de resultados aí depois dessa cisão aí, né, com o Grupo Pão de Açúcar. O lucro mais do que dobrou, né, em relação ao ano passado. Existia uma grande expectativa, né, sobre esse resultado, né? O que você achou desses números? Você acha que vieram bons? Não sei se você acompanha muito aí de perto esse case, mas qual era a sua expectativa? Eu acho que os números vieram bons e, assim, a expectativa em relação a esses ataques...
a esses atacarejos são sempre muito relevantes, porque o que acontece no final das contas? Tem um espaço para... As pessoas estão comprando mais em atacarejo. Tem duas coisas. Primeiro, as pessoas estão passando menos tempo, estão indo menos ao supermercado, então quanto menos for, melhor. Eu penso assim. Tanto que eu me mudei recentemente, eu falei, eu quero ter espaço para estocar as coisas do mercado em casa. Tipo, então quanto menos eu for no mercado, melhor, eu quero ir só na quitanda. E as pessoas estão fazendo esse movimento, tanto por questões de contaminação, aí você já está em casa mesmo, então as pessoas estão comendo mais em casa, então muita coisa que é direto via fluxo de restaurante, a alimentação em casa cresce, mas também por economia, né? Então, quando você compra em maiores quantidades, quando você compra no atacarejo, o preço unitário é muito menor. Então, assim, o que eu acho? O resultado foi bom, tem espaço para continuar nesse ritmo. Eu conversei com uma pessoa de supermercado que é concorrente deles, mas que não é listado, e ele falou assim, Elô, para a gente de mercado em geral ficou muito bom, porque ao mesmo tempo o açaí e o atacadão, eles resolveram ser, eles falam, mais racionais no preço. Então, eles subiram o preço, então os preços estão num outro patamar, o que faz para esse cara ficar muito mais fácil competir com esses caras, mesmo eles sendo um varejo de uma loja grande. Então, assim, eu acho que a tendência é que tenha alguns ainda períodos de resultado bom, e com a precificação de Grupo Mateus com valuation lá em cima, acho que ainda vai ter um espaço para eventualmente a ação entregar boa surpresa de resultado. E Gerdau, o resultado foi lindo. E na verdade, Iguatemi, que a gente vai trazer hoje mais detalhes aí, né, que também teve aí um lucro líquido de 220% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, só que mesmo com esses bons números, a receita caiu, né, quase 5%, né? O que você acha? Você acha que é um case interessante? A gente sabe que shoppings, né, foram setores bastante prejudicados principalmente, né, e além, claro, muitos foram com a pandemia, né, mas esses setores aí acabam sendo um dos maiores diretamente afetados aí com a pandemia, né? Então, o resultado, eu olhei só de relance, tá? Então, eu não queria comentar muito, mas assim, a leitura dos resultados dos shoppings agora, ela tá um pouco confusa, porque tem muita loja fechando, tem às vezes linearização de resultado, então eu vou me abster de comentar, porque eu não entrei no detalhe de Iguatemi. É um setor ainda que tem que esperar um pouco mais para ver como é que vai dar esse andamento, né, Elô? Num cenário normal, eu diria que não precisa esperar, essa seria a hora de comprar. Mas por algum motivo, assim, em geral, eu não acredito muito em novo normal, mas por algum motivo eu acho que a pandemia vai mudar algumas coisas. Então, eu acho que a cabeça deveria ser, assim, quem estiver comprando shopping tem que ter muita convicção de que as coisas voltam ao normal. A gente teve a abertura de shoppings agora, acho que 1 ou 2 semanas atrás, os shoppings ficaram bem cheios aqui. Mas eu confesso que eu mesma, por exemplo, tenho zero vontade de entrar num shopping agora. Pois é, eu também prefiro ficar em casa. Aliás, do jeito que está essa pandemia aqui, bem melhor estar quietinha do que, né, qualquer outra coisa. Elô, muito obrigada pela sua participação aqui no BMC Business. Espero contar com a sua presença aqui mais e mais vezes. Essa é a ideia aqui do nosso programa, é trazer sempre algum especialista aqui do mercado para poder falar um pouco mais diretamente sobre as companhias e também trazer diretamente CEOs, também RIs das companhias, para poder a gente conseguir entrar um pouco mais nesses cases, estreitar um pouco mais essa relação aí, né, dos investidores. Então, todas as tardes aqui a gente vai estar fazendo isso. Eu espero contar com você sempre aqui com a gente também, tá bom? Pode contar comigo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer e sucesso aí para vocês. Maravilha. Até uma próxima, Elô. Bom, a gente vai continuando por aqui, pessoal. São agora quase 4 horas da tarde, Alex. A gente tem que dar continuidade a essa temporada aqui, né? Mas agora vamos com os números aí de Marco Polo, a multinacional brasileira fabricante de carrocerias de ônibus, que reverteu o lucro e teve um prejuízo de 13,3 milhões no primeiro trimestre. Explica pra gente como é que foi esse período aí para a companhia, Alex. É isso mesmo, Débora. A companhia, né, que vinha sofrendo desde o ano passado em questão de ônibus interestaduais, né, e também ônibus urbanos, né, teve uma queda também desde o ano passado, que isso não foi grande novidade por parte dos analistas, Débora. Por quê? Por essa questão de restrições de viagens, né, ou seja, quem vai querer, né, uma empresa de ônibus comprar novos ônibus nessa questão de aglomerações dentro de ônibus, ou seja, as pessoas se aglomerando, ou seja, o que a companhia faz, ou seja, o que as prefeituras, as empresas de transporte, eles preferem
atrasar a renovação das frotas, ou seja, alongar mais esse contrato de entrega de ônibus e, consequentemente, a Marco Polo ela produziu menos ônibus e também vendeu menos ônibus, né? Mas o lado positivo, que a gente vai falar aqui no resultado, é falar na linha Volare, né? Ou seja, de ônibus menores, contribuiu no resultado, né? Principalmente na parte global, e também o contrato que a Marco Polo tem com o governo aqui, brasileiro, né? Que é o Caminho da Escola, né? Que são ônibus menores, né? Dedicados à educação básica, né? Pública aqui no Brasil. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o perfil da companhia aqui no nosso primeiro slide, então vamos passar aqui. Para quem não entende, né, não conhece um pouco mais sobre a Marco Polo, é bem bacana, a companhia foi fundada em 1949, né, e desde então a companhia fez a primeira exportação no ano de 61, né, 1961, fez o IPO em 1978, né, e tem 11 plantas industriais presentes em mais de 9 países e mais de 10 mil colaboradores. Tá? A companhia tem características, né, do estado da arte, né, de tecnologia do seu produto, sempre inovando. Para quem conhece, né, o novo BRT, aquele ônibus, também promovido também com iniciativas para disseminar o coronavírus, né, com essas tecnologias aí promovidas dentro da capacidade aí instalada no ônibus. Também tem a questão de redução, né, de poluentes, né, ônibus elétrico, enfim, isso é o estado da arte da tecnologia que a companhia vem fazendo ao longo das novas iniciativas, né. Expertise para encarroçar sobre qualquer modelo de chassi, inclusive elétricos, como eu acabei de comentar, forte equipe de engenharia experiente e segregada por produtos, ou seja, todo produto ali tem um know-how muito elevado para trazer a melhor qualidade, né, do produto, e produtos customizados, ou seja, de acordo com o que o cliente quer, né, e produzidos em conformidade com as necessidades do cliente. E simplesmente tailor-made, né, feito para o cliente. Isso gera muito valor agregado para a companhia, né, isso passa na margem. Vamos falar um pouco mais sobre os dados aqui da fonte, né, da Fabus, né, ou seja, Associação Brasileira aqui, né, de ônibus. A produção aqui brasileira de ônibus por unidade, né, vem caindo, né, desde o ano 2019 para o ano 2020, né, caiu mais de 22 mil unidades, né, para 16 mil unidades, mas a maior parte do mercado interno, corresponde aqui a quase 3.300 unidades, caiu antes de 17 mil unidades, ou seja, realmente a companhia, falando de produção brasileira como um todo, a companhia teve uma queda, e também no primeiro tri de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, uma queda de 32%. E o mercado externo também caindo, tá, Débora? Chegando mais de 4 mil veículos, quase 5 mil veículos, para 3.400 veículos, tá? Então, ou seja, essa queda já não é de hoje, né? Já vinha ao longo do ano. E também, colocando aqui em produção, né, no próximo slide, a gente vai destrinchar um pouco mais esse gráfico anterior, né? Então, esse gráfico, o próximo slide, a gente vai falar um pouco mais sobre a produção da Marco Polo, em várias frentes aqui, né, onde ela está presente, na Argentina, no México, na China, Austrália, África do Sul, também aqui no Brasil. Então, a gente vê aqui uma queda de 11% aqui no Brasil, de exportações a gente vê uma queda de 16%, né, unidades externas um total de 14%, né, principalmente na China, né, que teve uma queda de 100%, né, principalmente também tem fatores que correspondem a isso, mas o México 34%, na Argentina um aumento de 646%. Vamos só passar o próximo slide para todo mundo acompanhar aqui para a gente entender um pouco mais esses números aqui, tá bom? Então, em linhas gerais, uma queda de 12,4% em questão de produção da Marco Polo, né, de unidades, né, em números consolidados. Para isso a gente vê aqui basicamente, né, a produção da Argentina crescendo de forma muito forte, né, mas por outro lado o resultado também caindo, né. Agora falando um pouco mais sobre o resultado, né, distribuição de receita, né, para quem ainda não conhece um pouco mais, ou seja, como que a Marco Polo ganha dinheiro, né, da onde ela ganha dinheiro. Então, aqui no próximo slide a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Né, o Banco Monel, né, ou seja, o banco da Marco Polo que financia, né, a compra de ônibus, enfim, o pai das companhias, corresponde a um pouco mais de 7%. Né, também na parte de peças, né, Marco Polo Parts, né, ou seja, as peças, né, de reposição da Marco Polo também corresponde a isso. Ônibus rodoviários, né, ou seja, ônibus interestaduais, né, que você viaja para um estado para o outro, também de uma cidade próxima, corresponde aí de 19,7%. Os urbanos, né, ou seja, quando você pega ônibus dentro da cidade, né, os ônibus da Marco Polo, corresponde a mais de 34,5%. Os micro-ônibus, 7,3%. A linha Volare, como a gente comentou aqui também, logo à direita, à esquerda aqui, né, 30% do resultado. Na parte de chassi, 0,9%. Então também tem novas iniciativas como esse ônibus aqui embaixo, nesse ônibus grande aqui, o BRT, que são ônibus elétricos, né, ou seja, totalmente com novas conformidades, tem câmera digital, enfim, promovendo maior segurança por parte dos passageiros e também do motorista, enfim, várias tecnologias embarcadas no estado da arte, que isso traz a essência da Marco Polo, né. Agora falando sobre desempenho e perspectivas no mercado interno, nosso próximo slide,
A gente fala um pouco mais sobre o mercado rodoviário, né, que o mercado de fretamento segue sustentando a demanda do segmento de rodoviárias, mantendo a representatividade superior histórica de vendas. A companhia espera uma retomada mais consistente de volumes a partir do terceiro trimestre de 2021, com aumento de vendas de modelos pesados, com retorno de turismo regional e maior demanda nas linhas regulares. Ou seja, agora, no curto prazo, eles não observam isso, mas ao longo do tempo isso fica cada vez mais evidente, tá? Na parte de urbanos, o transporte público continua afetado pela pandemia e as vendas seguem insensíveis ao fechamento e reabertura das cidades. Pequenas renovações representam maiores volumes de vendas que devem ser destravadas apenas com a consolidação da vacinação. Ou seja, as cidades, as prefeituras esperando nessa retomada econômica para si, né, esses consórcios cada vez mais comprarem mais ônibus urbanos e voltar à renovação de frota e também, claro, lembrando que ano que vem é eleição, isso também traz aí um movimento de maior sobre licitações, né? Micro-ônibus e volares, né? O segmento de micro e volares se mantém como destaque positivo, como eu comentei lá no começo da apresentação, ajudado pelo fretamento e por licitações de estados e municípios, né? As entregas remanescentes da licitação de 2019, como eu acabei de falar, o que sustentou o resultado de 2020 foi o programa Caminho da Escola, que deve ajudar também o segundo trimestre de 2021. Caminho da Escola, por si só, entregou 761 unidades para o programa, desses de 397 micros, 40 urbanos e 354 modelos volares, somadas às vendas de 2020 do primeiro TRI, representam 4.233 unidades das 4.800 vendas na licitação de 2019. Tá? Então a companhia continua entregando, resultado que consolida aí, claro, o resultado de 2020 também traz uma sustentação para o resultado do segundo TRI de 2021. Agora vamos falar um pouco mais sobre exportações e operações internacionais, né? Quais são os desempenhos no próximo slide? A gente falar um pouco mais sobre desempenho e perspectivas. Exportações continuam afetadas pela segunda onda de Covid nos mercados relevantes da companhia, África do Sul, China, como a gente comentou, que refletindo queda das vendas. O real se desvalorizando segue favorecendo as exportações, porém a pandemia vem impedindo o amadurecimento dos negócios em andamento. A companhia espera a recuperação das vendas a partir do terceiro TRI e do avanço da vacinação também nos mercados externos. Vamos ver se nosso time consegue colocar aqui a apresentação de novo, mas eu vou continuando aqui falando. Bacana, nosso time muito bem eficiente, muito rápido, liderado pelo Júnior aí, sempre muito eficiente. Vamos lá aqui falando sobre controladas, né? Marco Polo Argentina se manteve uma trajetória de recuperação de resultados, sendo beneficiadas pela ausência de renovação suficiente de urbanos em anos anteriores, né? Ou seja, em anos passados, né, a Argentina sofreu bastante sobre isso, né? Ou seja, teve uma questão, né, de atraso, né, de ausência de renovação, que agora traz aí uma recuperação dos resultados, né, agora renovando a sua frota, por isso que o número foi muito forte. Para quem não lembra, aquele número de 646%, né, de alta. Marco Polo Austrália enfrentou desdobramentos da segunda onda, com queda de volume, sustentado pelos resultados positivos, apesar aí de iniciativas voltadas à redução de custos. Marco Polo México e África do Sul observam uma recuperação tímida, né, ou seja, bem flat, de pedidos aqui no curto prazo, estimada recuperação mais consistente de volumes a partir do segundo semestre. Tá? Marco Polo China já conta com um novo gestor e passa por ampla reformulação dos seus processos. Tá? As coligadas, né, a gente fala da colombiana Superpolo, se manteve com resultados saudáveis, mesmo com o fim das entregas relativas à frota de Bogotá, com tendência de incremento a partir do segundo semestre, e também a canadense reportou lucro no seu quarto trimestre, reconhecido já no primeiro TRI da Marco Polo, após 3 trimestres de prejuízos consecutivos. Tá? Passando para o próximo slide, o último slide aqui, sobre efeitos extraordinários no primeiro TRI, com desenvolvimento, desempenho e perspectivas, a gente tem 3 principais pontos aqui para comentar. Primeiro, custos com rescisões, né? A companhia seguiu com ajuste em seu quadro pessoal, os custos com desligamentos representam despesa adicional não recorrente, no montante de 8,9 milhões no primeiro TRI. A companhia antecipa a necessidade de ajustes adicionais durante o seu segundo trimestre, ou seja, ela já adianta isso, relacionados ao atraso na nova licitação do programa Caminhos da Escola e a modernização de sua estrutura operacional. A otimização de despesas e excelência operacional, né? A companhia traz um ajuste realizado entre o ano 2020 e o primeiro TRI desse ano. A companhia prevê uma redução de custos de aproximadamente 60 milhões de reais ao ano. Adicionalmente, os desdobramentos do projeto de otimização de plantas e excelência operacional vêm permitindo ganhos de competitividade, parcialmente capturados no incremento da participação do mercado, mas que apenas poderão ser percebidos em sua totalidade no retorno dos volumes e patamares pré-Covid. Ou seja, ainda tem muita sinergia, né, redução de custo para acontecer, 60 milhões ao ano, mas a cereja do bolo, né, ou seja, essa excelência operacional só vai vir de fato quando esse retorno, né, pré-Covid acontecer.
Falando de mix de vendas, apesar do baixo volume, os volumes do resultado do primeiro TRI foram afetados pela composição do mix de vendas concentrado em produtos mais leves, como eu comentei lá no começo da apresentação, né, Volare, né, micro-ônibus, e também rodoviários, as entregas se concentram no fretamento, em detrimento de ônibus voltados ao turismo em linhas regulares. Nos urbanos houve queda de vendas tanto no mercado interno quanto direcionadas à exportação, e nos micros a exposição se concentrou no caminho da escola, como eu comentei, que sustentou os resultados, e no negócio de Volare, que também a gente comentou ali, que representa mais de 30% da companhia na receita, né? E uma melhor composição do mix também depende do avanço da vacinação, ou seja, companhia totalmente dependente da vacinação, mas em algumas linhas, né, Débora, como Volare, caminhos da escola, representando já a sustentação e traz uma melhoria, né, operacional sustentada pela diminuição de custos, né, ou seja, melhoria de resultado, e também traz uma sinergia muito maior, principalmente a partir do segundo semestre de 2021. Débora? É isso aí, Alex. Antes da gente continuar aqui com os resultados, falar do resultado do Iguatemi, nós vamos falar da Pfizer. A receita da farmacêutica subiu 44% nesse primeiro trimestre de 2021. E a gente vai voltar agora aos Estados Unidos com a correspondente Giovanna Locatelli para entender melhor esse resultado. Giovanna. Débora, a empresa multinacional farmacêutica, que também tem foco em pesquisa e desenvolvimento, também está comemorando. A receita subiu 44% e atingiu 14,5 bilhões de dólares. O lucro chegou a 4,8 bilhões contra 3,3 bilhões no mesmo período do ano passado. Aumentou seu guidance de 2021 de receita e lucro. E a empresa ainda espera uma receita de 26 bilhões só de vacinas neste ano. Débora, é com você. Obrigada, Giovana. Agora sim, vamos aos resultados de Iguatemi, a companhia que registrou lucro líquido de 39,8 milhões no primeiro TRI, crescimento de 219,9% na comparação anual, né, Alex? É isso mesmo, Débora. Comentando aqui sobre Iguatemi, não foi uma surpresa, né, o resultado. A maior parte dos analistas já esperava esse resultado ruim agora no primeiro trimestre de 2021. Resultado operacional, falando sobre essa linha, principalmente pelo fechamento dos shoppings. A gente está observando o quarto tri. A gente falando quarto trimestre é Black Friday, Natal, evento sazonal, que isso trouxe sim um aumento de pessoas, né, ou seja, tanto estacionamentos, na parte de fluxo de pessoas também dentro dos shoppings e permanência no shopping, né, que são os status das operações, como o próprio shopping diz. E nesse primeiro slide a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Ou seja, a capacidade de utilização, né? Que é a principal fotografia de retomada, né? Ou seja, isso a gente vai ver, claro, caso aconteça a vacinação mais acelerada ao longo do ano 2021, a gente vai falar aqui na BMC News esses status de operações cada vez mais avançado, né? Então a gente tem aqui desde o segundo trimestre, olha que interessante, né? Ou seja, a gente vê ali aumentando ao longo de abril, maio e junho, né? No terceiro tri já vinha aumentando para 77% e agora a gente estava vendo ali janeiro, fevereiro e março caiu para 31%, ou seja, quando a gente viu ali, né, aquela restrição provocada pelo coronavírus. Mas ao longo do tempo teve também, claro, uma abertura das economias, né, principalmente em todo o Brasil, né, em estado aí em fase laranja, né, ou seja, com restrições, mas os shoppings em maior parte já estão abertos no Brasil todo. Então isso traz aí uma esperança e também uma revisão de price target para cima, né, na maior parte dos analistas e com a capacidade de utilização projetada também de forma positiva ao longo dos trimestres, né? Então a gente tem aqui no próximo slide também para a gente falar esses status, né? Ou seja, de cada região onde Iguatemi atua. Então os status aqui, na maior parte, lá na fase laranja, somente na fase vermelha, lá no Rio Grande do Sul, né? Novo Hamburgo e Porto Alegre, mas também no sul, ali em Tijucas, né? Também está em fase laranja, também operando em 25% da capacidade do fluxo, né? Também a gente tem aqui Brasília, né? Também que também já está aberto, e também a gente tem outras frentes aqui no estado de São Paulo, né, a própria capital, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, também abertos aí desde o dia 18 de abril. Então a companhia ela também teve restrições adicionais, né, ou seja, entre academias, alimentação e salão de beleza, né, e também a própria companhia também observa, claro, a retomada da economia no início da vacinação. Essas flexibilizações vão ficar mais evidentes e isso traz um maior fluxo, né, ou seja, maior confiança por parte do lojista e também, né, ou seja, um turnover menor e também um fluxo também de carros e também de pessoas circulando dentro das lojas, dentro das dependências do Iguatemi. Passando de destaques financeiros, né, então vou passar para o próximo slide. O que a gente traz de destaque aqui? Capacidade de utilização média do portfólio atingiu em torno de 59%, quase 60% do primeiro TRI, tá? Como a gente comentou lá na frente, lá atrás, né? Ou seja, no primeiro gráfico. Receita totais atingiu 1,8 bilhões de reais no primeiro TRI, uma queda de 28,4% comparado ao primeiro trimestre de 2020, que não tinha o efeito, né, da pandemia em si.
Venda das mesmas lojas, né, o famoso Same Store Sales caiu 25%, normal também, né, ou seja, teve fechamento de loja, e as vendas das mesmas áreas, né, também caíram 28,4% no trimestre. O aluguéis das mesmas lojas declinaram 4,2% e os aluguéis das mesmas áreas declinaram 12,8%. Receita líquida atingiu 169,4 milhões, né, acima de 8% do primeiro tri. Já o EBITDA, geração de caixa operacional, registrou 101,4 milhões de reais, uma queda de 1,4% ao mesmo período de 2020 e uma margem EBITDA de quase 60%. Lucro líquido foi de 39,8 milhões, 219% acima do primeiro tri, né? E o fluxo de caixa operacional atingiu 76,9 milhões de reais, 55,7% acima do primeiro tri. Agora a gente fala um pouco mais sobre a alavancagem, ou seja, a alavancagem financeira, esse indicador que a gente sempre comenta aqui. Dívida líquida por EBITDA encerrou o trimestre em 3,26 vezes, né, uma queda de praticamente 0 a 0, né, uma queda de 0,06, né, versus quarto trimestre e um aumento de 0,79 vezes versus o primeiro tri. E Iguatemi, né, também eleita como a 15ª melhor empresa para trabalhar no setor de varejo do Brasil. Né, isso se destaca aí na parte de ESG, né, principalmente na parte da administração que vem fazendo um trabalho ali da família Jereissati, ou seja, basicamente trazendo digitalização, né, melhoria de processos e também na parte de cultura e gente cada vez mais evidente. Né. Também a gente tem outros pontos aqui, né, de eventos subsequentes, de aprovação da AGO, da distribuição de dividendos, no valor de 50 milhões de reais, a serem pagos em 2 parcelas, reabertura das operações do Estado de São Paulo, como a gente comentou ali, 8 horas, né, de operação a partir de 18 de abril, e 100% das operações da empresa abertas a partir desta data. Infracommerce, né, para quem estava acompanhando, era um IPO, né, que não era para sair, né, eles declinaram, depois eles voltaram atrás, então a companhia concluiu o IPO com oferta primária de aproximadamente 1 bilhão de reais em valuation e 4 bilhões de reais, né, post-money, e nessa data Iguatemi detém diretamente participação de aproximadamente 10% do capital e social da companhia. Então, aproximadamente, aí, fazendo uma conta aqui de padeiro, né, 100 milhões de reais de participação daqui da Infracommerce de acordo com esse valuation. Projetos em andamento, a gente tem aqui vários pontos. Torre Galeria, né, a gente está falando aqui, inauguração em dezembro de 2021, que vai acontecer com a ABL total, né, área bruta locável de 14.500 metros quadrados. É agora, né? Metade da obra já está concluída, né? Avanço físico, 52%, um investimento total de 125 milhões de reais. E qual que é a participação do Iguatemi nesse empreendimento? 52% também, 74 milhões de reais, tá? Passando aqui, highlights operacionais, né? Para quem gosta de olhar, né? Ou seja, os principais pontos aqui, ó. Alex, como que a gente analisa uma empresa, né, de shoppings, né? Ou seja, acho que o principal ponto operacional é esse, né? Também tem outros pontos aqui, como o NOI, enfim, mas a ABL total, ou seja, a gente entendeu um pouco mais sobre esse conceito de área bruta locável, tanto a área bruta total como própria, né, e também a parte própria do shopping também, que teve aí um volume flat. Vendas totais, como a gente comentou ali, caiu 28%, vendas das mesmas lojas, vendas das mesmas áreas, aluguéis das mesmas lojas, como a gente comentou ali também, custo de ocupação também, que é muito interessante a gente olhar, a taxa de ocupação e a inadimplência líquida. Né? Olha que interessante, a inadimplência líquida no primeiro trimestre de 2020 saltou de 3,7% para 11,3%, ou seja, a saúde financeira da companhia deteriorou comparado ao trimestre anterior. Por que a inadimplência aumentou? Diversos fatores, né? Ou seja, restrição provocada no primeiro tri, né? O turnover maior de lojas, também inadimplência por parte dos lojistas e também, claro, menor circulação de pessoas provocadas pelo coronavírus, que teve um aumento de 7,6 pontos percentuais na inadimplência líquida da companhia. Tá? Isso traz um ponto de alavancagem, né? Ou seja, de aumento de alavancagem financeira, como a gente comentou ali, em torno de 0,75 vezes. Tá? Agora, no último slide, falar um pouco mais sobre endividamento. Né? Então, olha que interessante, né? A gente tem aqui os dois principais pontos, né? A gente vê aqui o custo da dívida, né? Iguatemi, da taxa atual 3,9%, né, por cento, e a Selic, né, em torno de 2,8%. Claro que hoje vai ter a reunião do Copom também, né? Então o Copom aí mantém aí um consenso do mercado, uma alta de 0,75%, né, que pode promover aí mais de 3,5%, em torno de 3,5% aí de Selic, né, ou seja, ao longo do ano, que vai estar em torno aí do custo de dívida da Iguatemi na taxa atual de 3,9%. Tá? Então, ou seja, o perfil da dívida 40% é CRI, debêntures 36%, crédito imobiliário quase 14% e outros aí quase 10% da dívida, do perfil da dívida, né, dando um breakdown aqui também do perfil da dívida por indexador, 86% dessa dívida em CDI e a ATR, né, um pouco mais de 13,9%, tá bom? Então esses são os principais pontos aqui para falar um pouco mais
Sobre Iguatemi, Débora, né, os analistas esperando a recuperação, né, ou seja, por principais frentes aqui operacionais, também transparecendo na parte financeira, mas a gente vai falar também de uma companhia, Débora, agora, que é o Assaí, que representou resultados excepcionais, né, que inclusive os analistas vêm reiterando compra e também, claro, né, aumentando as estimativas, que a gente vai falar um pouquinho mais o porquê, né, ou seja, o Assaí ele vem destoando, né, principalmente esse setor aqui de cash and carry, né, Débora? Pois é, para encerrar um pouquinho essa temporada de balanços por hoje, né, essa rede de atacarejo que registrou esse lucro líquido de 240 milhões no primeiro TRI, alta de 113% em relação ao mesmo período de 2020. A Iluz já falou aqui, né, um pouco sobre esse papel hoje, né, Alex? Mas explica pra gente, aí existia uma grande expectativa do mercado para esse resultado, que, né, o primeiro resultado depois de tudo que aconteceu na movimentação aí, né, da cisão que aconteceu no grupo, né? Então vamos lá, vamos entender melhor um pouquinho desse resultado de Assaí. É isso mesmo, depois desse split, né, que teve em questão do Pão de Açúcar, para destravar valor, que é isso que o Pão de Açúcar queria fazer, isso realmente transpareceu nesse resultado, né? Então a gente está vendo aqui nas principais linhas aqui, né, no primeiro slide, a gente fala um pouco mais sobre o crescimento das vendas, né, como destaque aqui no primeiro trimestre, com ganho de market share, rentabilidade muito relevante, mesmo no contexto desafiador resultante do avanço da pandemia, que traz uma receita bruta de mais de 10,4 bilhões de reais, tá, Débora? Um crescimento de 21%. Lucro bruto, 1,5 bilhões de reais, também um crescimento de 24%. E uma forte redução da dívida líquida por EBITDA, olha que interessante, menos 1,93 vezes, tá? Versus menos 4,01 vezes no primeiro trimestre, tá? Então a companhia ela vem reduzindo muito sua dívida líquida por EBITDA, ou seja, esse múltiplo, né? Ou seja, essa alavancagem financeira vai ficando muito atrativo, né? A companhia tendo um caixa muito robusto, com um lucro líquido de 244 milhões de reais, 2 vezes mais do que o primeiro TRI, e um EBITDA ajustado, né, uma geração de caixa operacional de 641 milhões de reais, um crescimento de 27%, com uma margem EBITDA de 6,8%, um aumento de 0,3 pontos percentuais. Agora falando um pouco mais sobre o crescimento com rentabilidade, né, ou seja, a companhia ela traz uma forte expansão orgânica, né, de lojas, um ganho de market share no primeiro TRI, um sólido desempenho do same store sales, né, das mesmas lojas. Então olha que interessante, né, a companhia traz ali desde 2017 até 2021 uma expansão muito forte, né, e também das mesmas lojas também crescendo também de uma forma muito relativa, e também a gente vê aqui, né, no resultado, no crescimento composto e EDR, né, ou seja, crescendo aqui tanto a parte de EBITDA e receita bruta, né, na receita bruta uma taxa de crescimento desde 2017 de 23,9%, e também vendo o EBITDA crescendo mais de 41%, né, ou seja, chegando em mais de 10 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2021, na receita bruta e 641 milhões de reais, né, em torno aqui do EBITDA, né? Então a companhia ela vem registrando um crescimento muito forte. Na parte do lucro bruto, olha que interessante, né, crescendo mais de 23,9% de um trimestre para o outro, né, ou seja, do primeiro trimestre de 2020 para o primeiro trimestre de 2021, chegando em mais de 1,5 bilhão de reais, tá? Ou seja, traz uma maturação das novas lojas, né? Ou seja, essas lojas ficando mais consolidadas no mercado, pegando uma participação do consumidor de forma final, ou seja, trazendo a leitura para o consumidor, ele tem essa preferência para comprar no Assaí, em forma de competitividade de preço, localização, mix de produtos, então consolidou a maior parte das novas lojas, e isso traz um aumento de lucratividade, né? Ou seja, chegando um pouco mais de 1,5 bilhões de reais de lucro bruto, tá? Agora aqui a gente falando um pouco mais sobre EBITDA, né, que a gente comentou aqui bastante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, destrinchando esse gráfico aqui no próximo slide, que traz aqui uma ampliação de rentabilidade, confirmando a efetividade da expansão e consistência da operação. Então isso traz basicamente um aumento de 27,2% do primeiro TRI de 2020 com o primeiro trimestre de 2021 e uma taxa, né, de crescimento de 41% desde 2017. Ou seja, a companhia ela não para de crescer na forma de geração de caixa, uma geração de caixa muito, muito forte, tá? Chegando em mais de 641 milhões de reais, tá? E aqui a gente vai falar um pouco mais no próximo slide, né, sobre o lucro líquido e margem líquida, mais do que dobram no trimestre. Então olha que interessante, né, a companhia ganhando margem líquida, né, ou seja, para 2,5%, chegando, né, também lucro líquido em mais de 240 milhões de reais, né, dobrando. Isso é um número muito forte, que confirma a estratégia da companhia, que traz uma performance operacional e financeira, mesmo no contexto desafiador, que é a pandemia, né, que traz uma redução, né, de consumo, né, ou seja, traz as famílias a consumirem somente o essencial, que também traz ao Assaí uma leitura que o preço, o mix do Assaí é muito mais competitivo que outros players, então isso também traz uma resiliência nos seus resultados, tá? Aqui a gente está falando aqui sobre fortes alavancagem no próximo slide,
com redução da dívida líquida por EBITDA em mais de 2 vezes, né? Então olha que bacana, a gente traz aqui um EBITDA ajustado que saiu de 1,8 bi para 2,5 bi, né? E também dívida líquida que saiu de 7,4 bi para 4,7 bilhões de reais, ou seja, uma redução da dívida de 36%. Então isso traz, né, basicamente uma dívida líquida por EBITDA, né, basicamente aqui de menos 4,1 vezes para menos 1,93 vezes. Então seja uma redução de EBITDA de 2 vezes, né? Então basicamente o resultado financeiro da companhia, né, saindo um resultado financeiro líquido, né, de 70 milhões de reais, com juros sobre passivo, né, de arrendamento, né, de 64 milhões de reais, sai um resultado financeiro de 134 milhões de reais, né, uma queda de 14,1%, que traz uma menor redução aí, né, da dívida e menor aí CDI do período, né, comparado aí primeiro tri de 2021 com o primeiro trimestre de 2020 com 2021, né. Aqui a gente tem aqui no próximo slide um mapa aqui do Brasil, né, que a gente fala aqui sobre os principais pontos. Na parte em amarelo é onde tem uma nova entrada do estado, ou seja, o açaí não está presente no Acre, tá? Então ela vai estar presente agora no Acre, então é a nova loja que vai estar ali. Aonde que vão receber uma nova loja do açaí, ou seja, o açaí já está presente, mas vai ter novas lojas abertas. Onde? Na parte norte do Brasil, né, também no centro-oeste, ali uma parte ali, né, principalmente no Paraná, na região de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, na parte da Bahia, né, Teresina ali, Sergipe também recebendo novas lojas, 184 lojas, tá? E também no primeiro trimestre de 2021, né, primeira abertura em abril de 2021 aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, e expansão em 2021 em torno de 25 e 28 lojas, tá? Então, ou seja, 14 obras em andamento. Quando a gente pega esse número de expansão, a gente consegue também colocar em perspectiva os números do Grupo Mateus, que também é um cash and carry, muito especializado ali no Nordeste do Brasil, que vem crescendo muito forte em números recordes, né, de abertura de lojas. Então, ou seja, não só o açaí vem crescendo de forma orgânica, também o Grupo Mateus, que é um outro player, também é um peer, que a gente compara aqui, principalmente quando a gente faz essa análise, né, de expansão orgânica e também novas iniciativas da companhia, tá? Mas colocando um foco aqui de estratégia de ESG, que é o nosso último slide para falar sobre açaí, a gente fala aqui de valorização, né, ou seja, da gente, ou seja, do recurso humano, né, dos colaboradores da companhia. Eles querem ser referência na promoção de diversidade ética, né, por parte dos colaboradores, e atingem aí 29% de mulheres em cargos de diretoria, um número muito importante. Consumo e oferta consciente, eles querem ampliar a oferta e apoiar o consumidor na escolha de produtos e atitudes mais sustentáveis, ou seja, promover esse mix cada vez mais sustentável, e a cadeia numa criação de valor, né, ou seja, comprometido com o meio ambiente, né, na parte de ESG, principalmente ali, né, na parte ali do E, ou seja, na parte de ambiental, né, com as pessoas e o bem-estar animal, né, ou seja, umas grandes linhas aqui, ou seja, ovos, né, ou seja, promovidos aí por galinhas livres, né, de gaiola, né, também tem a parte de carne rastreada, né, ou seja, com fornecedores que não tem esse desmatamento, várias frentes aqui promovidos, né, pela essa questão de sustentabilidade, né. Gestão do impacto ambiental, como a gente comentou aqui também, tem várias frentes aqui, né, 168 lojas migradas para o mercado livre de energia, né, 84% do total de energia consumida, engajamento com a sociedade, né, ou seja, ser um agente mobilizador na parte S, né, na parte do SG, tendo oportunidades inclusivas para todos. Em 2021, a companhia, eles vão doar em torno de 5,5 milhões de reais em alimentos, beneficiando mais de 100 famílias em todo o Brasil, e a gestão integrada e transparência, ou seja, consolidar as práticas sociais, ambientais e governança no modelo de negócio e garantir a ética e transparência na relação com os seus stakeholders, seus investidores, seus consumidores, seus fornecedores. Então essa é a parte G, né, ou seja, a parte de governança nessa cadeia do ESG do açaí. Então, em linhas gerais, resultado operacional muito forte, transparece uma forte geração de caixa, né, uma redução de alavancagem financeira, trazendo aí uma expansão também orgânica por lojas em todo o Brasil e também em novos mercados como o Acre. Então, ótimos resultados também, como os analistas reiteram também, promovido aí pelo primeiro trimestre do açaí. Débora. Maravilha, Alex. É isso aí, temporada de balanço acontecendo e a gente deixando aí você, nosso telespectador, investidor, sempre atento aí aos números, porque isso é muito importante, né, Alex? Quero muito agradecer por você estar sempre ligadinho aí, porque amanhã tem mais, né? É isso mesmo, não paramos, né? O calendário de balanço ainda continua, a gente está sempre ligado aqui nos principais resultados e a gente vem sempre atualizando aqui também, claro, trazendo aí executivos das companhias também para comentar ao longo da semana e também, claro, sempre sabendo a sua opinião. Coloca aqui
qual o resultado que você quer ao longo do primeiro trimestre agora de 2021. A gente vai pegar aqui, a Débora sempre atenta aqui no chat, a gente vai trazendo aqui ao longo da semana, Débora. Exatamente isso, Alex. Então amanhã a gente está aqui de volta, eu quero já muito agradecer, Alex, até amanhã. A gente se vê por aqui amanhã e é isso aí. Eu vou ficando por aqui, lembrando para você que você pode continuar acompanhando as notícias do mercado nas redes sociais da BMC, que é a sua TV aqui do mercado financeiro. Estamos ao vivo sempre de segunda a sexta-feira pelo nosso canal do YouTube a partir das 9h45 da manhã, com notícias e análises dos melhores especialistas do mercado. Então já segue a gente, @BMC.news, estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, todas as redes sociais. Ativa a notificação também aqui no YouTube para que você seja avisado pela plataforma. Ah, Débora, mas eu já me inscrevi, eu já ativei a notificação. A gente tinha recebido um e-mail aqui do YouTube explicando pra gente algumas coisas, por que não estavam justificando, né, da nossa entrega, por que eles não estavam acreditando, inclusive, do porquê que a gente tinha tanto like. Por isso a gente tem pedido aqui na nossa programação que vocês deixem alguns dislikes. E o que está acontecendo? A gente está pedindo para o pessoal desativar a notificação e ativar novamente o sininho. E aí tem voltado a funcionar direitinho, parece que está dando certo. Então faz isso. Às vezes é só desativar, ativar novamente para vocês ficarem atentos aí na nossa programação e não perder nadinha, porque a partir das 9h45 da manhã a gente está aqui ao vivo todos os dias trazendo a notícia do mercado para você de segunda a sexta-feira. Tenha certeza disso. Eu sou Débora Oliveira e vejo você aqui amanhã no YouTube da BMC News. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.